aspectos que eu trato aqui na palestra estão no artigo. Tá? Acho que se alguém não sabe, a Física na Escola está disponível aí na internet, tá? Para quem quiser baixar os artigos. Bem, o nosso conhecimento sobre a forma da Terra é um conhecimento constituído nas comunidades do Facebook, onde eu faço as postagens do nosso sítio. Tá? Eu fiz uma chamada lá para um teste. Eu disse assim, bom, todo mundo está discutindo aqui a existência das ondas gravitacionais, mas eu quero aqui fazer um teste. Quem sabe qual é a forma da Terra? Tá? Então tem quatro alternativas aqui para escolher qual daquelas alternativas melhor representa a forma da Terra. Obviamente que esse teste não é para terraplanista, né? Porque o terraplanista teria que ter uma quinta alternativa lá. Tá? Bom, o que está sendo representado ali? Na alternativa A, uma bolinha, tá? Praticamente uma esfera. Aqui na alternativa B, um esferoide achatado, tá? Depois outro esferoide mais achatado ainda, e a figura do projeto Grace da NASA, tá? Que viralizou há uns anos atrás, tá? Como sendo a real forma da Terra. Tá? Bom, aí eu faço a postagem nas comunidades, e quem quiser entra no site para ver qual é a resposta, porque lá no Facebook aparece só o teste. Tá? E o que acontece normalmente é assim, eu posto alguma coisa em 30 ou 40 comunidades, em algumas horas tem centenas de acessos. Tá? Nesse dia o CREF caiu diversas vezes. Tá? Ficou fora do ar. Tá? Porque houve em poucas horas milhares de acessos, ou seja, tinha muita gente interessada em fazer o teste e depois olhar qual era a resposta que eu estava dando como correta. E no outro dia, inclusive, pessoas me mandaram mensagens dizendo, pô, professor, a gente tentou entrar e não conseguiu, tá? Porque estava dando o sinal de que o site estava sobrecarregado. Tá? Então estou contando essa história, até porque eu vou discutir depois o teste. Tá? Cada um já pode fazer a sua escolha aí, depois vamos ver qual é a alternativa que eu estou colocando como correta. Mas então, as pessoas pareciam nesse momento estar muito interessadas no assunto. Bom, a concepção de terra esférica remonta aos antigos gregos. A gente já encontra em Pitágoras, depois em Aristóteles, e Aristóteles inclusive nos apresenta alguns argumentos empíricos sobre a esfericidade da Terra. Aristóteles também tem razões metafísicas e estéticas para acreditar que a Terra é uma esfera, tá? Mas ele também tem razões de ordem empírica, tá? Ok? Então isso nós estamos lá na antiguidade, tá? E o pessoal, grande parte dos pensadores, tá? Já sabia que a Terra era esférica. No século 2, 3 a.C., a gente tem a primeira determinação do raio da Terra, tá? Por Eratóstenes, tá? Que é o bibliotecário de Alexandria, tá? Que faz uma medida de diferença de latitude entre Alexandria e Siena, tá? Usando as sombras da luz solar nessa determinação, e com isso ele consegue avaliar a circunferência da Terra em cerca de 250 mil estádios. Tá? Os historiadores não sabem
precisamente qual é a extensão de um estádio. Eles avaliam que seja assim, cerca de 160 metros, ou seja, se a gente admitir que é 160 metros, a gente chega nas unidades atuais, como resultado para Eratosthenes, tá, de 40 mil quilômetros. Bom, vejam o seguinte, imagine se o Eratosthenes tivesse o Google Earth, tá? Ele não precisava ter todo o trabalho que ele teve, porque qual foi o trabalho que o Eratosthenes teve? Ele sabia que aqui na cidade de Siena, tá? Na cidade de Siena, quando o sol ilumina o fundo do poço, em Siena, uma estaca cravada em Alexandria projeta uma sombra. Tá? Ou seja, o sol está a pino em Siena e em Alexandria a estaca projeta uma sombra, tá? E medindo o tamanho dessa sombra, ele pode avaliar qual é a distância angular entre Siena e Alexandria. Vejam, ele imagina que Siena esteja exatamente ao sul de Alexandria. Hoje a gente pode ver que não é exatamente ao sul de Alexandria, tá? Mas é quase, estão quase em cima do mesmo meridiano. Tá? Mas no raciocínio de Eratosthenes, tá? Siena está ao sul de Alexandria, tá? Então mede a sombra. Na verdade ele só precisa fazer uma medida, porque era bem sabido que naquele dia, ele não precisa ir a Siena, naquele dia em Siena, tá? Era bem sabido o poço de Siena, que é um poço profundo, tá? De onde esse poço existe ainda hoje, tá? O sol ilumina o fundo do poço, tá? Então nesse dia ele faz a medida do tamanho da sombra e com isso ele chega numa diferença de latitude para Siena e Alexandria 7,2 graus, aproximadamente 1/50 da circunferência da Terra. Tá? Quer dizer, a distância angular entre Siena e Alexandria é 1/50 da circunferência da Terra. Então o que está faltando? Já que a distância entre Siena e Alexandria é 1/50 da circunferência da Terra, basta pegar essa distância e multiplicar por 50 e se tem a circunferência da Terra. Bom, ele não precisou fazer essa medida, porque o Alexandre o Grande tinha mandado medir todo o seu império, e a distância entre Siena e Alexandria tinha sido avaliada, tá, em 5.000 estádios, tá, que daria nas nossas unidades de medida 800 quilômetros. Multiplica os 5.000 por 50 e tem a circunferência da Terra. Tá? Isso nós estamos no século 3 antes de Cristo. É menos conhecido, tá, a determinação de Posidônio da circunferência da Terra, depois de Eratóstenes. Tá? E Posidônio usa uma estrela, a estrela Canopus, tá, que é avistada perto do horizonte, na ilha onde Posidônio vive, na ilha de Rhodes, tá? E em Alexandria, no mesmo momento, a estrela Canopus é vista mais elevada no céu. Então, medindo a diferença de elevação da estrela Canopus na ilha de Rhodes e em Alexandria, tá, se tem de novo uma estimativa da diferença de posição angular desses dois lugares na superfície da Terra. Tá? E ele chega num resultado, tá, que se a gente converter para as unidades atuais, tá, é cerca de 35.000 quilômetros. É um resultado parecido com o do Eratóstenes, tá? E usa um método completamente diferente do Eratóstenes, né? No sentido de que o Eratóstenes usa o Sol como referência para fazer a sua medida,
e agora o Posidônio está usando a estrela Canopus. Diga-se de passagem que a estrela Canopus não é vista um pouquinho mais ao norte. Na Península Grega já não se avista a estrela Canopus, tá? Em nenhum momento. Na ilha de Rhodes ela é vista quando ela está muito elevada sobre o horizonte, ela é vista um pouquinho só sobre o horizonte. E nesse mesmo momento em Alexandria ela é vista mais elevada, tá? Então temos duas medidas da circunferência da Terra, no mínimo duas medidas da circunferência da Terra na Antiguidade. Durante a Idade Média, mesmo antes do grande pensador católico Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino para os católicos, ter cristianizado Aristóteles. Porque o que Tomás de Aquino fez? Ele levou a filosofia e todo o conhecimento aristotélico, a Igreja Católica assume esse conhecimento. Tá? E junto com esse conhecimento vem a esfericidade da Terra, enfim, todo o conhecimento dos antigos gregos. Mas mesmo antes disso, as pessoas esclarecidas não tinham dúvida que a Terra era esférica durante a Idade Média. Isso é muito importante de ser dito. Tá? Ok? O grande geocentrista Ptolomeu, né, que levou a astronomia geocentrista a um sofisticado grau de precisão, né, era geocentrista de terra redonda. Ok? Porque os terraplanistas hoje são geocentristas também. E frequentemente falam do Ptolomeu. Só que quando eles falam do Ptolomeu, eles esquecem propositalmente o fato de que Ptolomeu é um geocentrista, mas é um geocentrista de terra esférica. Aqui vocês veem uma estátua e uma representação, tá, do Carlos Magno e do seu filho, que o sucedeu. Tá? E nessas representações, olha, então nós estamos lá em 800 depois de Cristo. Tá? O símbolo do poder desses imperadores, tá, é numa das mãos o globo terrestre. Tá? O que vocês veem numa das mãos dos dois, tá, é o globo terrestre, tá, encimado já pela cruz. Tá? Porque aí esse pessoal é cristão. Tá? Ok? Mas isso para caracterizar bem, tá, que ninguém que fosse esclarecido. É claro que as pessoas esclarecidas, estudadas nessa época, eram uma fatia muito pequena da população. Mas essas pessoas não tinham dúvidas sobre a esfericidade da Terra. O modelo de Terra redonda inspirou as navegações do século XV, tá? Que culminaram com o descobrimento da América e com o descobrimento do Brasil. Tá? O que está por trás dessas navegações? A tentativa de chegar nas Índias por um outro caminho, porque a Terra é esférica. Se a Terra é esférica, então deve ter um outro caminho possível para chegar nas Índias. Tá? E em vez de descer até o sul da África e depois subir para chegar nas Índias, vai se sair na direção do que eles não sabiam que tinha no caminho, tá? Acabam encontrando a América no caminho. Tá? Mas é isso que está inspirando as navegações do século XV, o modelo de terra esférica. A primeira circunnavegação, que iniciou em 1519 com Fernão de Magalhães, tá, e terminou em 1522, só que o Fernão de Magalhães não chegou de volta, porque ele morreu durante num confronto nas Filipinas, com os filipinos. Tá? Ele acaba morrendo, mas a sua expedição
né, acaba voltando depois de 3 anos. Aqui vocês podem ver o trajeto que Fernão de Magalhães percorreu, né? Ele saiu da Europa, desceu até o sul, né? Passou pelo Brasil, enfim, andou costeando aqui a América do Sul, né? E depois retorna para Portugal, né? Passando aí pela Ásia. Isso levou 3 anos. Essa é a primeira vez que se circunnavega o globo. Bom, vou mostrar para vocês uma figura que é linda, essa figura. Essa é uma figura artística e científica de um cosmólogo português chamado Bartolomeu Velho. Ela existe na internet com alto grau de resolução. Essa figura é de 1561. Essa é a figura do Bartolomeu Velho. Essa é uma figura comprometida com o geocentrismo. A Terra está no centro do universo. É claro que a figura não está em escala, tá? Mas o universo, tá? Como era pensado naquele momento, era um universo fechado. Tá? Mesmo para Copérnico, que vai tirar a Terra do centro e vai botar o Sol no centro, o universo ainda é fechado. O universo é fechado na última esfera, que é a esfera das estrelas. Só que essa figura aqui é um casamento, porque essas ideias cosmológicas remontam lá aos antigos gregos. E agora nós estamos em 1560. Mas aqui a gente já tem o casamento dessas concepções dos antigos gregos sobre a esfericidade da Terra, sobre o tamanho do universo, tá? Sobre os corpos que estão orbitando, né? Porque vejam que tem uma série de informações aqui, tem informações quantitativas, gente. Então as distâncias aqui todas, tá? A que distância a Lua está da Terra, a que distância o Sol está da Terra, a que distância os planetas estão da Terra e qual é a distância até a esfera das estrelas fixas. E além da esfera das estrelas fixas, tá? Nós vamos ter o habitáculo de Deus e dos homens eleitos, tá? Que estão lá por fora. Tá? Vejam lá no lado esquerdo da figura o Cristo crucificado, aqui no lado direito Deus Pai, os anjinhos representando os que conseguiram chegar no céu. Tá? E depois vou mostrar para vocês como era fácil ir para o céu naquela época. Tá? Porque o céu, hoje ninguém mais sabe onde está o céu. Tá? Mas depois vou mostrar para vocês que o céu estava bem pertinho de nós nessa época. Eu acho que ele faz a compatibilidade entre a doutrina aristotélica e o dogma da Igreja Católica. Sim. E daí o pensamento aristotélico tinha essa ideia dos globos, né? E das esferas. Isso. E essas esferas, ao final tinha a das estrelas. Aí ao final tinha a das estrelas. Sim. Aí nessa representação tem um mundo para além das esferas, sim. tem Deus e os anjos, né? Isso. Mas isso faz parte mesmo digamos, da cosmologia da época. De fato, acreditava-se que o universo acabava nas estrelas, ou poderia ter algo além das estrelas que não seria acessível a gente? Parece que o Bartolomeu Velho está bem comprometido com essa ideia de que o universo é finito, é limitado. Tá? E ele está nos passando a ideia de que tem alguma coisa ainda por fora lá, que é o céu. Mas então, se ele coloca dentro dessa visão de universo, né, limitado, que tem algo que pode não ser acessível e tal, que pode ser que esteja lá Deus e os eleitos lá, e o inferno aí, onde que você estaria? Pois é, o inferno provavelmente está dentro da... Então é um modelo inferno-centrista, né? Porque tudo gira... Sim.
Sim, o inferno provavelmente é o inferno de Dante. E, em diversas, aliás, Dante faz no seu exercício literário, ele faz uma primeira teoria sobre a estrutura da Terra, tá? Dos diversos níveis que existem para dentro do planeta, ok? Tá? Só que aqui isso não está representado, mas provavelmente, não sei, tá? Mas provavelmente tá, o inferno tá dentro. É contraditório, né? né? Sei lá, pensar que é estranho, pelo menos. Eu achei curioso, por isso eu levantei. Pois é. Tá, mas o que eu queria mostrar nessa figura para vocês, primeiro é o seguinte. Olhem com que grau de detalhamento os portugueses em 1561 conhecem a geografia do planeta. Está faltando a Austrália, que não tinha sido descoberta ainda, e está faltando a Antártida. Mas qualquer estudante hoje que estudou minimamente geografia, olha para essa figura e vê, ali está a África, está a Europa, a Ásia, o Japão, tá tudo lá, e depois a América do Sul, a América do Norte, está tudo aí representado. Esse é o estado do conhecimento, tá, da geografia do planeta em 1561. Tá? Nós não precisamos olhar a Terra de fora, gente, para saber essas coisas. Eu digo isso porque hoje está nesse discurso dos terraplanistas que nós acreditamos numa Terra esférica por causa da NASA. É a NASA que nos impõe esse conhecimento. Né? A NASA é da década de 50 do século passado. Tá? Nós estamos aqui em 1560. Professor, um minuto. E no caso daquela... que ali tudo bem, tem o Equador, tem ali os trópicos, lá em cima os trópicos. E aquela linha que passa no meio, tipo em diagonal? Não, aquilo ali deve ser o plano da órbita do Sol em torno da Terra. Tá. Não, porque tipo, a gente sabe que a Terra é inclinada, só que daí é não. ao redor do Sol. Assim, ó, se tu quiser explicar, e hoje nós, e é muito mais inteligível explicar, por exemplo, as estações do ano num modelo geocentrista. É muito mais inteligível do que fazer essa viagem toda de imaginar a Terra em movimento, tá? Vamos botar o sistema de referência na Terra. E aí o que acontece com o Sol? Que os antigos estudaram isso e sabiam isso com detalhe. Tá? O plano da órbita do Sol, quando eu uso a Terra como sistema de referência, o plano da órbita do Sol muda ao longo do ano. Tá? No equinócio, o Sol, o plano da órbita do Sol coincide exatamente com o equador da Terra. Tá? No verão, no solstício de verão, tá, o plano da órbita do Sol em torno da Terra está 23,5 graus abaixo do equador para o sul, tá, que é o solstício de verão no hemisfério sul, solstício de inverno no hemisfério norte. Tá? Ok? Nossa, Essa é a explicação, porque na antiguidade já se sabia essas coisas. Já se sabia que o Sol mudava 47 graus. A órbita do Sol em torno da Terra mudava 47 graus de um momento para o outro do ano. Esse conhecimento é muito antigo, tanto que se a gente considerar que isso realmente fosse um observatório astronômico, eles tinham lá a posição do nascimento do Sol, do solstício. Sim. Tudo mais. Sim, exatamente. E sabiam calcular, sabiam inclusive o que os terraplanistas não conseguem fazer hoje. Tá? Na antiguidade já se sabe calcular qual será a posição do nascente do Sol em qualquer dia do ano. Tá? Porque se tem um modelo de Terra esférica, se tem um Sol orbitando em torno da Terra, então se pode calcular, inclusive, que o nascente solar muda ao longo do ano. Os terraplanistas não conseguem nem explicar como é que o Sol se põe. Depois eu vou mostrar por que isso.
Tá? Porque o Sol na Terra plana está orbitando sobre a pizza. Né? A Terra é uma pizza e o Sol está orbitando sobre a pizza. Quer dizer, ou seja, o Sol nunca está abaixo do horizonte. Tá? Há alguns anos eu já fiz um desafio para os terraplanistas. Tá? De me mostrar no modelo de Terra plana qual é o azimuth do nascente do Sol. Bom, ele já tem dificuldade de entender isso. Qual é o azimuth do nascente do Sol? A maioria dos terraplanistas não entende. Eu até tenho que explicar um pouco. Olha, a posição do nascente muda. Qualquer pessoa pode ver que ao longo do ano o Sol nasce em posições diferentes. Tá? Agora, como é que a gente prevê o lugar onde o Sol nasce? Tá? Ok? Ninguém tentou sequer esboçar uma tentativa de solução, porque os caras não conseguiram nem explicar como o Sol se põe na Terra plana. Agora imagina ainda explicar o nascente. Tá, mas essas coisas todas já existiam lá na Antiguidade. Tá? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas. Isso aqui está cheio de detalhes quantitativos, essa figura. Essa figura é riquíssima. Tá? É uma figura para ser explorada, tá? Numa cadeira de introdutória de astronomia, para a gente ver o que o pessoal conhecia em 1560. Tá? Por exemplo, o perímetro da Terra é 63 mil léguas nessa figura, o que daria nas nossas unidades de medida 41.580 quilômetros. Esse seria o perímetro da Terra. O diâmetro da Terra, 2.005 léguas, 13.235 quilômetros, muito parecido com o que nós aceitamos hoje como sendo o diâmetro da Terra. A distância Terra-Lua está lá em léguas, convertidas em diâmetros terrestres, 26 diâmetros terrestres. Esse é o valor médio da distância Terra-Lua hoje aceito. Tá? É da ordem de 50 de 50 raios, ou seja, 25 diâmetros. Tá? A distância Terra-Lua varia, né? Porque às vezes a Lua está a 56 raios terrestres, em outro momento ela chega a estar a 65 raios terrestres. Mas a média é ali muito perto dos 26 diâmetros terrestres. Tá? A distância Terra-Sol, tá, é 19,3 vezes a distância Terra-Lua. Isso aqui é Aristarco de Samos, no século IV a.C., que fez as primeiras determinações das dimensões cosmológicas. Esse número 19,3 aqui é o velho resultado do Aristarco de Samos, no século IV a.C., e que está vigindo ainda em 1560. Tá? Esse resultado está errado para nós. Tá? O fator aqui é grande de erro. Mas o que esses caras já estão dizendo? E o Aristarco já disse: o Sol está muito mais distante de nós do que a Lua está. Está cerca de 20 vezes mais distante. Tá? Hoje nós sabemos que é cerca de 400 vezes, tá? Mais distante do que a Lua tá de nós. Tá? Bom, e aí então tem outros resultados aí. Deixa eu ver uma coisa. Tá, o céu. Vejam lá, onde é que estão as estrelas? As estrelas estão 32 vezes mais distantes de nós do que o Sol está. Ah, é isso que está nessa figura, está 32 vezes. Então bastaria ali 32 vezes, se afastar 32 vezes a distância Terra-Sol, e a gente chegaria na última esfera. E aí um pouquinho depois está o céu. Talvez dê para mandar uma nave para o céu. A forma da Terra no século 17 e 18. Século 17 e 18, nós temos duas grandes mecânicas competindo. Uma muito conhecida, que é a que sobreviveu e que é aprendida, e outra que praticamente ninguém fala. As duas mecânicas comprometidas com esse modelo heliocêntrico. A mecânica de René Descartes
e a mecânica posterior à mecânica de Newton. Newton aprendeu física em textos cartesianos, tá? Porque era a física top, tá? Ensinada inclusive na Inglaterra, tá? Era a física de Descartes. Tá? Ok? Então Newton é formado como cartesiano. Tá? E as duas mecânicas, seja a mecânica cartesiana, seja a mecânica newtoniana, fazem uma previsão sobre a forma da Terra. A Terra não é uma esfera, é um esferoide achatado. Tá? É um esferoide achatado. Só que a mecânica cartesiana prevê que o achatamento seja no diâmetro equatorial. Tá? E a mecânica newtoniana prevê um achatamento polar. Tá? Prevê um achatamento polar. E aí vai se dar um embate final, depois da morte do Newton. Esse negócio vai ser resolvido. Tá? Eu vou falar em seguida. Tá? Porque isso aqui, a forma da Terra é o último embate entre os cartesianos e os newtonianos, e depois desse último embate passa a vigir, inclusive na França, a mecânica newtoniana oficialmente assumida pela Real Academia de Ciências da França. Eu vou falar em seguida sobre isso. Mas então tem duas previsões, tá, sobre a forma da Terra. A Terra é achatada, mas ela é achatada como? Como um melão ou como uma maçã. Tá? Nós estamos aqui em 1732. Tá? Isso é depois da morte de Newton. Esse físico, esse célebre físico francês, Maupertuis, tá? É um newtoniano, que já está lá dentro, já tem muitos físicos newtonianos na Real Academia de Ciências da França, mas a Real Academia de Ciências da França é oficialmente cartesiana. Tá? Não aceita a lei da gravitação universal, por exemplo. A lei da gravitação universal é um monstro metafísico para os cartesianos, tá? Porque na velha física cartesiana todas as ações são por contato direto, tá? E o Newton agora está propondo a lei de ação à distância, tá? Então os cartesianos consideram tá, mas então esse físico francês, Maupertuis, em 1732, publicou um livro que se chama Um Discurso sobre as diversas figuras dos astros. Ele não está só discutindo a forma da Terra nesse livro, ele está discutindo a forma dos planetas em geral. E, inclusive já está se observando. A observação com telescópio já é muito sofisticada e já se vê também achatamento, tá? Quando se mede com precisão diâmetros dos corpos dos planetas, já consegue se ver que esses corpos também apresentam um achatamento, tá? Então ele escreve um livro, tá? E onde ele propõe métodos que poderiam ser usados para resolver de uma vez por todas a polêmica entre cartesianos e newtonianos. Ele diz mais ou menos o seguinte: olha, vamos deixar essa discussão metafísica, se a Terra tem tal forma ou tal forma, porque o Newton diz uma coisa, porque o Descartes diz outra, tá? Nós já estamos num estágio em que nós podemos resolver essa disputa empiricamente. E como é que seria a solução dessa disputa? Vamos medir o comprimento de 1 grau do meridiano terrestre no Equador,
e vamos medir 1 grau do meridiano terrestre na Lapônia. Tá? Se o Newton está certo, tá? Lá na Lapônia, a extensão de 1 grau do meridiano terrestre é maior do que no Equador. Se o Descartes estiver certo, é menor. Tá? Mas então nós temos uma forma objetiva de determinar quem está com a razão. Medindo 1 grau do meridiano terrestre na Lapônia. Eu estou falando da Lapônia porque foi efetivamente depois do que eles fizeram. Eles foram para a Lapônia para fazer as medidas. Tá? E vieram depois para a América do Sul. Mas isso aconteceu alguns anos mais tarde. Ele está propondo que se faça medidas de 1 grau do meridiano terrestre no Equador e lá junto do polo para resolver a polêmica. 1 grau do meridiano terrestre tinha sido muito bem determinado ali em Paris, tá? Porque se vocês pegarem hoje o Google Earth e olharem em Paris, vocês vão ver ao norte de Paris, praticamente em cima do mesmo meridiano, da cidade de Amiens. Tá? E a cidade de Amiens está separada de Paris por 1 grau. Por 1 grau. Isso já se sabia naquela época. O Google Earth hoje nos referenda isso, olhando lá. Tá? Então, o que estava faltando para saber qual é a extensão de 1 grau do meridiano terrestre? Medir a distância entre Paris e Amiens com bastante precisão. Isso foi feito por volta de 1560. Tá? Em 1560, um sujeito viajou na estrada, que é praticamente reta entre Paris e Amiens, numa carruagem e contou o número de voltas que a roda da carruagem deu. E com isso ele chegou numa medida muito precisa de 1 grau do meridiano de Paris. Tá? Do meridiano que passa por Paris. Tá? Todo mundo, qualquer físico deveria saber qual é essa medida. Tá? Porque é cerca de 110 quilômetros. Tá? Quer dizer, quando eu me desloco 1 grau sobre o meridiano, eu ando cerca de 110 quilômetros. Tá? Mas o que o Maupertuis está dizendo é o seguinte: depende do lugar da Terra. Porque se a Terra for achatada, como o Newton e o Descartes estão dizendo, então a gente deve ter medidas diferentes para 1 grau do meridiano. Mas Paris estava bem medido já. Tá? Aí, em 1735, o Luís XV financia as célebres expedições geodésicas francesas, tá? Que saíram para a América do Sul e para a Lapônia. Tá? É claro que os franceses tinham muitos outros interesses para vir aqui para a América do Sul. Eles passaram 9 anos, gente, viajando aqui. No primeiro ano eles fizeram as medidas. E depois passaram mais 9 anos. Tá? Existe um livro do Lacondamine. Como? Eles estavam repetindo experimentos para eliminar os... Não, porque o experimento foi feito lá no Peru. Tá? Foi lá no Peru que eles mediram 1 grau. Na verdade, eles mediram lá no Peru, 3 graus do meridiano terrestre. Tá? Mediram a extensão de 3 graus do meridiano terrestre para ter uma boa medida para 1 grau. Tá? Aí esgotaram isso lá, fizeram outras medidas geodésicas e outras medidas físicas, porque a mecânica newtoniana previa que o pêndulo de segundo em Paris não seja mais o pêndulo de segundo no Peru. E o pêndulo de segundo em Paris não vale como o pêndulo de segundo na Lapônia. Então os caras levaram um pêndulo que batia 1 segundo exatamente em Paris e fizeram medidas aqui na América do Sul e lá na Lapônia. E todas essas medidas no final corroboraram a mecânica newtoniana, porque tudo isso o Newton previa na sua teoria. Previa inclusive qual seria a diferença do pêndulo de segundo, né, em Paris, na Lapônia e aqui no Equador. Fazendo essa medida no Peru, não tinha
perigo de ter influência da Cordilheira dos Andes, por exemplo? Bom, esse problema é um problema complicadíssimo do ponto de vista experimental. Tá? O que o Maupertuis oferece no seu livro de 1772 são métodos astronômicos, primeiro para medir que eu realmente andei 1 grau no meridiano terrestre. Tá? Como é que a gente faz isso com precisão? Tomando estrelas como referência. Tá? E aí depois vem toda a questão de agrimensura. Tá? Ok? Então realmente isso aí não é trivial de ser feito, mas foi feito. Tá? Existem detalhes, inclusive, de todo o trajeto que eles fizeram aí no Peru para fazer essas medidas. Tá? Bom, mas vejam só, em 1736 saíram as 2 expedições. A expedição que foi para a Lapônia voltou em seguida. Até porque lá na Lapônia não tem muita coisa para ver, né? Tá? E aquilo lá já estava bem conhecido. Só foram lá para fazer a medida. Quem comandou a expedição para a Lapônia foi o Maupertuis. Eles foram atacados por lobos lá. Tá? Diz que o Maupertuis perdeu uma perna lá no ataque. Então é uma física heróica. Tá? Ok? E o Maupertuis é o que volta primeiro com os resultados. E aí já corroborou a mecânica newtoniana, porque estava faltando o resultado da expedição que veio para a América do Sul, que só voltou 9 anos depois. Mas o que os caras fizeram? Compararam o resultado na Lapônia com Paris. E a previsão bateu com o que a mecânica newtoniana dizia. Tá? A expedição sul-americana, que foi conduzida pelo Charles de La Condamine, então somente retornou em 1745, e quem tiver interesse pode baixar a obra, o livro que o Condamine escreveu, que está na Biblioteca do Senado, traduzido, onde ele conta toda a viagem. Tá? Tem pouca coisa sobre as medidas que eles fizeram aqui, mas depois ele passa para os relatos, tá, das descobertas. Gente, eles desceram o Amazonas, tá? Eles vieram lá do Peru, entraram na bacia do Amazonas, saíram aqui na ilha de Marajó e voltaram para a Guiana Francesa por fora. Tá? E descobriram um monte de coisas. Que até hoje, às vezes, a gente encontra uma tribo de índios falando francês lá no meio da Amazônia. Não foi nesse episódio que surgiu a lenda das Amazonas? Não, acho que não. Não. A lenda das Amazonas é lá da antiga... Não, sim, eu estou falando que eles tiveram... Ah, eles? Pois é, aí eu não sei. E deve por causa disso o Rio Amazonas, porque eles encontraram uma tribo de índios guerreiros. Não sei. Isso eu não sei te dizer. Tá, mas quem tiver interesse pode ler o livro do Charles Condamine e baixa gratuitamente na biblioteca do Senado. Aliás, o nosso Senado às vezes até faz coisas interessantes. Agora vejam qual foi o resultado, gente, das medidas geodésicas francesas. O raio polar, tá, é 33 quilômetros inferior ao raio equatorial. Tá, esse é o resultado final dessas expedições. Tá, corroborando a mecânica newtoniana. Newton tinha previsto 26 quilômetros. Tá, lá nos Princípia, tá, a previsão teórica dele, ele calcula qual é a diferença entre os dois raios. Tem uma postagem do Krefeld tratando só desse cálculo do Newton, quem tiver interesse. Tá? Aí, um inglês, quando viu os resultados, disse assim: olha, vocês franceses tiveram que fazer todo esse esforço, tá, para chegar no resultado que o Newton tinha chegado 50 anos antes, sem sair da sua escrivaninha. Tá? Em cima da escrivaninha dele, ele previu. E hoje, nós sabemos que a previsão do Newton é mais correta
do que a medida das expedições geodésicas francesas. Porque hoje nós aceitamos que essa diferença é de apenas 21 quilômetros entre o raio polar e o raio equatorial. Bom, essa figura aqui não é uma representação da forma da Terra. Tá? Essa figura não é uma representação da forma da Terra. Aliás, quando a gente olha essa figura com mais detalhe, a gente vê que tem uma escala lá de cores, tá? E o que essa figura está representando? As pequenas anomalias no campo gravitacional da Terra. Tá? Em Galileus. Alguém aqui já ouviu falar dessa unidade de medida? Os físicos não homenagearam Galileu. Mas os geofísicos, os gravimetristas, homenagearam Galileu. Porque no contexto da gravimetria se usa como unidade de medida do campo gravitacional o Galileu. Um Galileu é 1 centímetro por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração gravitacional padrão, essa que todo mundo aprende e que só vale em Paris, de 981 centímetros por segundo ao quadrado, é 981 Galileus. Tá? Ok? E as anomalias que estão representadas nessa figura são no máximo de mais 50, menos 50 miligalileus. Ou seja, são anomalias pequeníssimas, porque o campo gravitacional da Terra é, a grosso modo, 1000 galileus. E as anomalias representam 50 miligalileus, 50 milésimos de Galileu, no máximo ou no mínimo, de acordo com essa figura. Então tinha como, mesmo com uma diferença tão pequena, que provavelmente não levava em consideração a Cordilheira dos Andes, que está aí mais em vermelho, então um pouco acima a constante de aceleração, tinha como medir isso com pêndulo? Sim, sim, eles chegaram a fazer medidas como essa. Tá? Chegaram a testar que o pêndulo perto de uma montanha, ele não está orientado como um pêndulo um pouco mais distante da montanha. Agora, como é que se faz essas coisas? Aí tem que se usar um sistema de referência que independe da gravidade. Primeiro, para saber que os dois pêndulos, porque o pêndulo nos dá a vertical local. Tá? Ok? Eu tenho que ter uma outra forma de determinar uma distância privilegiada. Tá? Isso pode ser feito por métodos astronômicos precisos. E essas coisas já estavam sendo feitas nessa época. É claro que o grau de precisão que os caras têm nessas medidas não é a que nós temos hoje. Tá? O projeto Grace da NASA, essas medidas foram feitas com satélites. É isso que levou a essa figura linda, mas essa figura é lindíssima. Tá? Só que ela é mal interpretada, porque as pessoas acham que essa figura está representando a forma da Terra, as irregularidades do relevo terrestre. Professor, sim? Essas irregularidades se devem à distribuição de massa? De massa local. Tá? Tem... Se a gente começa a olhar com mais detalhe, a gente vai ver o que ele notou ali, que nos Andes, tá, na região onde tem montanhas, a gravidade é um pouquinho maior. Isso é a gravidade corrigida em cima do geóide, ok? O geóide é uma figura, tá, que também é uma figura abstrata, tá? E essas coisas representam as flutuações em cima do geóide, não é a flutuação que eu mesmo no topo da montanha. Tá? É por onde passa o geóide. E na Cordilheira dos Andes é razoável imaginar que tem uma grande concentração de massa. Sim. E no Pacífico, ali perto da Austrália... É a Cordilheira dos Andes do Atlântico. É a Cordilheira dos Andes fora da... Pois é, eu não sei. Aí, esses detalhes eu não sei te responder. Tá? Mas certamente os gravimetristas são capazes de te dar essa resposta.
Bom, agora vamos voltar para o teste. Tá? A alternativa 4 a essas alturas já está descartada. Se vocês acreditaram no que eu falei aqui. Sobram ainda 3 alternativas. Tá? Sobram 3 alternativas. Tá? Porque a alternativa A está mostrando um esferoide quase perfeito, uma esfera. Tá? Uma esfera. Aqui o esferoide é achatado e depois o esferoide mais achatado. O achatamento da Terra é muito pequeno. Essa foi a previsão teórica de Newton e corroborada pelas expedições geodésicas francesas. Medidas atuais levam a diferença em 21 quilômetros do raio equatorial para o raio polar. Portanto, essa diferença é de 1 parte em 300 entre os dois raios. Quer dizer, peguem o raio equatorial, que é o maior, divido em 300 partes, tirem uma partezinha fora e vocês têm o raio polar. Tente fazer isso no quadro negro. Tá? Por acaso, o relevo da Terra, pegando os extremos de relevo da Terra, que é o pico do Himalaia e o fundo da fossa das Marianas, também dá 20 quilômetros. Tá? Também dá 20 quilômetros. Ou seja, seja o achatamento, seja o relevo, representa 1 parte em 300 na flutuação do quê? De uma coisa que é para ser uma esfera, mas que não é uma esfera. Tá? Tem irregularidades da ordem de 1 parte em 300. Gente, as bolas da FIFA, tá? Que devem ser muito aproximadamente esféricas, tá? A FIFA aceita uma tolerância de 1% nessas bolas. Se uma bola dá para disputar um campeonato aí da FIFA tiver uma tolerância maior do que 1%, ela é rejeitada. Tá? E quem vê uma bola dessas diz, não, isso aí é uma esfera. Tá? A Terra se aproxima mais de uma esfera do que as bolas da FIFA. Ok? Todas as representações que nós fazemos de achatamento tem que sempre ser dito, isso aqui é um exagero, porque eu não consigo representar no quadro negro o achatamento da Terra. Querem traçar uma figura no quadro negro para representar a Terra, peguem um compasso. Não sei se todo mundo ainda sabe o que é compasso. Tá? Ok? Peguem um compasso e tracem uma circunferência. A grossura do giz já cobre todas as irregularidades que tem, seja por achatamento, seja por relevo, na forma do planeta. Quando a NASA, em 1972, publicou essa figura lindíssima, tá? Que é a bolinha azul, tá? Essa figura é linda, mas do ponto de vista do conhecimento sobre a forma da Terra, ela não traz absolutamente nada de novo, porque o que essa figura está mostrando? Uma bolinha perfeita. Nessa escala aqui não dá para representar as irregularidades. Tá? E é isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Tá? Então as coisas que nós conhecemos no nosso cotidiano, bolas, balões e tal, se afastam mais de ser esferas do que a Terra. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Tá? E teve muita gente, porque as pessoas podem ver a resposta, e que quando leram lá ficaram indignadíssimos. Tá? Indignados, mas como a Terra é achatada? Isso que estava explicado na postagem, por que a alternativa A era correta. Professor, a escola não contribui para a formação desse senso comum, desse achatamento exagerado? Porque se a gente vai representar, não tem como fazer uma figura realística sobre isso. É os próprios livros didáticos? Sim.
Sim. Sim, teria que ter em negrito, não, uma frase dizendo, olha, isso aqui não pode ser interpretado literalmente, isso aqui é uma figura artística para representar o pequeníssimo achatamento que a Terra possui. Bom, agora rapidamente, depois vou entrar nas evidências de esfericidade, um pouquinho sobre a Terra plana. A Terra plana morreu lá na antiga Grécia. Ok? Morreu lá. Foi sepultada, apodreceu. Tá? Mas agora, no século XIX, um aloprado chamado Samuel Rowbotham, tá? Samuel Rowbotham, ressuscita a Terra esférica. A Terra plana. A Terra plana. Tá? Essa figura aqui não é do Rowbotham, essa é uma figura linda sobre a forma da Terra plana, tá? Do Ferguson, que é um pouco depois do Rowbotham. Tá? E essa concepção de Terra plana, é só olhar para essa figura, não precisa nem ler a legenda. Essa é uma figura que está comprometida com uma concepção religiosa. Tá? Com uma interpretação literal da Bíblia. Aliás, nesse momento histórico, 1890, a Terra é uma pizza, mas que está dentro de um quadrado. Tá? Para dar conta de uma coisa que está lá no Gênesis, que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus colocou um anjo em cada um dos 4 cantos da terra. Ok? Então aí estão os 4 anjos. Tá? Os terraplanistas hoje suprimiram essa parte de fora da pizza. Tá? Bom, mas o mais interessante é o seguinte, é que nessa figura aqui, se a gente começar a ler o que está escrito, e essa figura está também com alto grau de resolução na internet, na Wikipédia e em outros lugares, tá? Vocês vão ler coisas do tipo assim, ó, ali na parte de baixo, tá? As escrituras condenam a teoria do globo. É por isso que a Terra é plana. Porque está escrito na Bíblia que a Terra é plana. Na minha visão, aparenta ser um pouco mais alta no meio. Uma dessa figura aqui. Então é um plano côncavo e convexo. Essa é a figura do Ferguson, tá? Essa é a figura do Ferguson, tá? Os terraplanistas evoluíram, afinal esse conhecimento científico não está estagnado, ele vai se modificando. Aliás, agora nós chegamos a um novo modelo para a Terra, que não é mais a Terra plana, que é a Terra convexa. É interessante que é plana, côncava, convexa, redonda e quadrada. Mas isso aqui está superado. O que não está superado, e que até hoje ainda os terraplanistas raiz, tá? Porque tem diversos tipos de terraplanistas, os terraplanistas raiz, tá? Ainda continuam mantendo o que está representado nessa figura, tá? Que é assim, ó, lá no meio, em cima do polo norte, está a estrela polar, ok? Tá? Para eles está exatamente em cima, porque aí, o Polo Norte passa pela estrela polar. Quando nós sabemos que a estrela polar também não está exatamente no Polo Norte celeste. Tá? A estrela polar também descreve, para um observador na Terra, ela descreve uma pequena circunferência, mas é muito pequenininha, tanto que a gente pode usar a estrela polar no hemisfério norte para fazer medidas de latitude. Tá? De latitude. Porque ela difere do Polo Norte celeste por cerca de 1 grau apenas. Tá, mas aqui ela está exatamente em cima do polo. E vocês veem também, eu acho que conseguem ver ali, que tem o Sol e a Lua orbitando em cima da pizza.
Tá? Tanto o Sol quanto a Lua estão orbitando em cima da pizza e numa distância muito menor que o tamanho da pizza. Tá? Os terraplanistas ainda não convergiram e não vão convergir. E nunca convergirão sobre essa distância. Alguns avaliam em 1.200 quilômetros a distância do Sol e da Lua. Tá? E outros chegam a avaliar em cerca de 5.000 e poucos quilômetros essa distância. Aqui está um modelo mais atualizado. No caso, aquela parte mais elevada que tem no Equador seria para impedir o hemisfério sul de ver estrela polar? Na figura do Ferguson? Não sei. Não sei. Não sei. Até porque aquela figura não está mais valendo. O que está valendo é essa aqui, ó. Ô professor, então aquela piadinha lá que disse que a Lua e o Sol estão mais perto que São Paulo, é verdade? Sim, sim. É porque dá para ver daqui? Sim. Sim. Então é assim, ó. A Terra e a Lua descrevem órbitas circulares em cima da pizza. Tá? E o Sol é assim, é uma lanterna, né? Porque tem um foco, tá? Que ilumina só uma parte. E aí a gente entende que numa parte da Terra, que por exemplo na África é noite, tá? E lá do outro lado da Terra é dia. Tá? A Lua, gente, na concepção terraplanista, a Lua tem luz própria. A Lua tem luz própria. Tá? E as fases da Lua, tá? Elas acontecem porque, assim, ó, num ciclo lunar, a Lua, quando ela passa perto do Sol, ela se carrega. Tá? Ela se carrega. E aí depois, tá? Na Lua nova, ela apagou. Tá? Mas aí ela passa de novo perto do Sol e se carrega. Sem graça ainda que ele estava no dragão. Tá? E tem mais um corpo orbitando, que não está representado nessa figura, que é um corpo tenebroso, que produz os eclipses da Lua. Tá? Porque o eclipse do Sol, eles até aceitam que é a Lua passando na frente do Sol, mas o eclipse da Lua não tem como explicar nesse modelo sem imaginar um terceiro corpo. Tá? Que de vez em quando passa na frente da Lua e é o único momento que a gente sabe que esse corpo existe. Tá? É um corpo que encobre a Lua, tá? De vez em quando. Tá? Vejam, gente, que essa loucura, tá? Esse delírio, ele tem um certo grau de articulação. Tá? E pessoas menos instruídas acabam aceitando esse tipo de argumento. Tá? Eu conheço bastante sobre a Terra plana, e até eu tenho dito para os terraplanistas, e eles ficam quentes da cara comigo por causa disso, porque eu nunca conheci um terraplanista pessoalmente, mas eu entro em confronto com eles nas postagens do YouTube. E eu tenho dito para eles, e tenho reiterado, inclusive, muitas vezes sobre isso, que eu sou a maior autoridade, segundo o Google, em Terra plana. Tá? E desafio eles a fazer um teste. Coloquem no Google Lang Terra plana, tá? E vejam o que aparece. Depois escolham o nome do cara que vocês quiserem. Eu digo para eles. Escolha o nome do terraplanista que vocês quiserem e substituam lá o meu ilustre nome pelo nome desse cara. E faço a pesquisa no Google para ver o que aparece. Tá? Então eu tenho estudado, até porque como eu me confronto com ele, eu tenho que conhecer. Eu li o livro do Samuel Robota. Tá? Essa história da Lua, a luz da Lua tem qualidades diferentes da luz solar. Tá? A luz da Lua esfria as coisas. Tanto que se a gente deixar, principalmente no inverno, deixar no luar um copo com água, ainda mais aqui na Serra, congela com a luz da Lua.
Porque a luz da lua resfria. Além disso, a luz da lua tem propriedades deletérias, nocivas para a nossa saúde. Tá? Ou seja, quando saírem à noite, tá, se cubram, tá, para não pegar diretamente a luz da lua, porque pode ter alguns efeitos. Tá? Ok? Talvez eles não aceitam isso, né? Mas os lobisomens talvez sejam um desses efeitos deletérios da luz da lua. Bom, então, os terraplanistas são obtusos religiosos fundamentalistas, que não aprenderam a lição ensinada por Galileu, compreendida por muitos cristãos. Ou seja, a Bíblia nos ensina como se vai para o céu, mas a Bíblia não nos ensina como o céu vai. Ou seja, a Bíblia não é um livro de história, geografia, física, química. Tá? Para quem toma a Bíblia como uma baliza, tá? As religiões cristãs um pouquinho mais evoluídas, há muito tempo, não interpretam mais a Bíblia literalmente. Algumas evidências sobre a esfericidade da Terra. O aspecto, evidências antigas, o Aristóteles já nos ensina isso. O aspecto do céu noturno muda conforme a gente vai para o norte ou para o sul. Estrelas que não são visíveis num determinado lugar passam a ser visíveis em outro lugar. Vejam, por exemplo, o Posidônio lá com a estrela Canopus, tá? Que na ilha de Rhodes ainda pode ser vista, mas na Grécia não é mais vista, e lá ao sul é vista mais elevada. Ou seja, o céu noturno não é o mesmo, dependendo da latitude que a gente está. Como explicar isso no modelo de Terra plana? Aliás, na Terra plana, eu esqueci de dizer, a Terra é coberta por um domo. Tá? O domo da ignorância, que cobre a Terra plana. O Sol e a Lua estão abaixo desse domo. Tá? As estrelas são coisas no domo. A luz das estrelas, gente, para os terraplanistas, é a luz do Sol. Ou seja, os terraplanistas ainda estão como estavam os físicos na época do Copérnico. O Sol é a fonte de luz de todo o universo. Isso é a concepção copernicana. Na época do Copérnico ainda se acredita que toda a luz que se vê no céu é luz solar. Toda. Tá? E por isso o Sol deve estar no centro. E por isso que Copérnico coloca o Sol no centro. Porque só tem uma luminária no universo. E se eu tiver que botar uma única lâmpada aqui dentro da sala, para iluminar da melhor forma possível a sala, onde eu vou botar essa lâmpada? Aqui no canto da sala? Não, vou colocar no centro. Tá? Essa é a raiz do heliocentrismo. Tá? Mas os terraplanistas ainda estão acreditando que a luz das estrelas é luz solar. O Cruzeiro do Sul, bom, por exemplo, a estrela polar é vista no hemisfério norte. Nós aqui não enxergamos a estrela polar. Tá? Ok? Tá. O Cruzeiro do Sul, que é visto em todo o hemisfério sul, ele também pode ser visto em latitudes não muito grandes no hemisfério norte. Tá? Mas lá mais para o norte não se enxerga o Cruzeiro do Sul. E só para exemplificar algumas coisas que mudam no panorama dos céus, tá? De acordo com a latitude. Bom, agora sim, se a Terra é esférica, tá? Então aí nós temos dois sujeitos que vivem em pontos diametralmente opostos da Terra. Que são os antípodas. São os antípodas. E eles estão em posições invertidas, né? Ok? Eles estão em posições invertidas. Aí eu batizei um antípoda aqui de João,
Tá? E outro antípoda lá de Tanaka. Tá? Porque o João tá na... Depois vocês vão ver que o João e o Tanaka são pessoas reais. Tá? O João tá no Rio de Janeiro. E o Tanaka tá lá no Japão. Apesar de que a região antípoda do Brasil não é exatamente o Japão. É a Coreia. Mas o Japão é quase a região antípoda. Tá? Por isso que eu dei o nome pro cara lá de Tanaka. Ele está no Japão. Tá? Quase como antípoda do João. E eles estão observando o mesmo objeto celeste. Estão observando o mesmo objeto celeste, onde eu botei um sistema de coordenadas. Tá? Um eixo azul e um eixo vermelho. Tá? E agora vejam o que o João e o Tanaka dizem sobre esse objeto. O João diz o seguinte: o eixo azul aponta da minha esquerda para a minha direita. E o Tanaka diz, não, o eixo azul aponta da minha direita para a minha esquerda. E o eixo vermelho, o Tanaka diz, ele aponta para cima. Na vertical ele está apontando para cima. E o João aqui embaixo diz assim, não, o eixo vermelho está apontando para baixo. Ou seja, eles estão observando o mesmo objeto celeste que vai se apresentar para esses dois observadores como rotado de 180 graus. Isso se a Terra for esférica. A lua cheia de 11 de fevereiro de 2017, ela foi filmada em muitos lugares. Esse foi um dia que houve um eclipse penumbral da lua, então tinha muita gente filmando a lua. E eu peguei duas imagens. Uma de uma brasileira, que está no Japão, tá? Que seria a Tanaka, e outra de baixo, que é de um sujeito aqui no Arpoador, no Rio de Janeiro, que filmou a mesma lua cheia. Não é no mesmo momento, mas é a mesma lua cheia. Ou seja, é praticamente no mesmo momento as duas filmagens. E aí eu comecei a marcar algumas estruturas que aparecem na superfície da Lua. Tá? Tá? E o que vocês estão vendo? Que está torcida de 180 graus. Ok? Então a observação da Lua em lugares diferentes da Terra me permite inferir sobre a forma da Terra. Um aluno meu, o professor Adriano, que está lá no Instituto Federal em Pelotas, ele um dia me mandou uma foto que ele fez em Torres, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Uma lua crescente, e no mesmo dia um amigo dele em Roma fotografou a mesma lua crescente. Claro que não é no mesmo momento, mas é exatamente algumas horas de diferença separam essas duas fotografias. E o que se vê aqui, tá? Que essas duas crescentes diferem por uma rotação. Professor, uma pergunta que está no primeiro ano da licenciatura, né? Sim. A lua cheia o nascer da lua cheia no Japão difere da hora que nasce a lua cheia no Brasil, né? Sim, mas assim, ela no Japão, em regiões antípodas, tá? Nós podemos observar a lua cheia praticamente no mesmo momento, simultaneamente. Só que o mesmo momento, em fuso horário, difere por 12 horas. Tá? Ou seja, um observador no Rio de Janeiro é capaz de observar a lua cheia nascendo, e um observador no Japão, nesse mesmo momento, vê a mesma lua ao amanhecer. Ok? Um no final do dia e o outro no início da manhã. É o único
é a única fase da Lua que pode ser observada praticamente simultaneamente pelos antípodas. Obrigado. Ok? Tá? Então aqui a gente vê essa rotação. E por que isso? Porque a diferença entre Roma e Torres é cerca de 70 graus de latitude. Tá? Se vocês pegarem aquela luazinha lá e fizerem uma rotação de 70 graus, numa delas, vocês chegam na outra. Ou seja, a observação da Lua, não só na Lua cheia, mas em outros momentos, também evidenciam a eccentricidade da Terra. Bom, e a questão do horizonte. Como a Terra é plana, tá? A gente enxerga indefinidamente. É claro que eles vão dizer, bom, não dá para enxergar muito longe, porque afinal a atmosfera prejudica isso, mas se a gente tirasse a atmosfera, então, daria para enxergar talvez a costa da África, aqui do nosso litoral. Tá? Porque não tem um limite em termos de horizonte, tá? Numa Terra plana. Já numa Terra esférica, a gente sabe calcular a distância do horizonte. A que distância o horizonte está de nós? Tá? Aí está a expressão para a distância ao horizonte. Onde H é a altura da visada. Essa expressão é afetada pela refração atmosférica, né? Sim, ela tem pequenas correções para refração. Por isso que nas imagens da Lua o horizonte parece mais próximo. Sim, não. A Lua ainda está abaixo do horizonte e nós já vemos ela sobre o horizonte. Não, nas imagens da NASA, aquelas que o pessoal fala que são falsas e tal, quando eles batem uma foto lá na Lua, o horizonte lunar do fotógrafo está lá na Lua das missões, parece mais próximo do nosso. Depende, aí para mim saber qual é a distância ao horizonte, eu tenho que saber qual é a altura da visada. É claro que eu estou imaginando aqui uma coisa regular, tá? E essa expressão vale muito bem na beira do mar, ok? Porque aí não tem relevo, tá? Então aí vê o que essa expressão diz. Que o horizonte se afasta de nós conforme a gente se eleva, isso no modelo de Terra esférica. Tá? Se vocês botarem os números aí para dentro, ó, se a visada do observador for de 2 metros acima do nível do mar, cheguem aqui na beira da praia e façam uma visada, tá? De uma altitude de 2 metros acima do mar, o horizonte está pertinho, está a 5 quilômetros. Mas se a gente se elevar, o horizonte recua. Por exemplo, a 20 metros, o horizonte se afasta para 16 quilômetros. Essa fotografia é muito ruim, mas eu aproveitei porque é uma fotografia interessante. É um colega meu que está em Torres, ele está veraneando num apartamento na beira do mar e ele enxerga um navio passando atrás do horizonte. Passando atrás do horizonte. Da praia não se enxerga o navio. Da praia não se enxerga, mas ele que está lá em cima, ele enxerga o navio. E ele improvisou com o seu binóculo, porque a câmera dele não tinha zoom, é uma época ainda que a gente tinha câmeras não como as atuais. Ele improvisou com um binóculo e fez essa fotografia. Tá? Depois eu editei a foto. Tá? Porque a gente sabia inclusive qual era o navio que estava passando. Esse navio tinha sofrido uma pane no Uruguai. E então, quando o Rubem viu o navio, ele sabia qual era o navio. E depois eu fui na internet e busquei a imagem do navio, editei, tá? E coloquei aqui do lado, só para a gente ter uma ideia do quanto do navio está escondido atrás do horizonte. Ok? Tá? Numa terra plana, como é que isso acontece? Não pode, né? Não pode.
Quanto mais alto se olha, mais longe se vê. Não é para menos que os observadores nos navios antigos estavam encarapitados lá na Cesta da Gávea. Ok? Porque do nível do Tombadilho se enxerga pertinho. E lá de cima se enxerga mais longe. E é importante enxergar mais longe por muitas razões. Ainda mais quando a gente está em confronto com outros navios. Tá? O célebre poema do Almeida Garré, o Nau Catrineta, eu trouxe aqui apenas uma partezinha do poema. A história é a seguinte: a Nau Catrineta está perdida. Está perdida, acabou a água, acabou a comida. Os marujos depõem o capitão e estão para matar o capitão. Tá? E o capitão exorta o gagueiro. O gagueiro é o sujeito que está lá observando. Tá? Exorta o gagueiro. Sobe mais, para ver se tu enxerga as terras de Espanha e areias de Portugal. Porque se tu não enxergar, eu vou morrer. Tá? E aí o gagueiro responde para ele: não enxergo. Sobe mais. Aí finalmente o gagueiro diz: Alvíceras, capitão, meu capitão general, já vejo terras de Espanha e areias de Portugal. Tá? E aí o capitão suspirou aliviado. Como explicar isso numa terra plana? Para que botar um observador lá na Gávea? Tá? Bastaria o observador estar um pouquinho acima do nível do mar, tá? E ele está enxergando tanto quanto o observador empoleirado na Gávea. Os faróis, gente. Os faróis são uma evidência de que a Terra é esférica. Porque os faróis devem ser vistos a distâncias grandes. Numa Terra plana, basta botar o farol um pouquinho acima do nível do mar. Olhem só esse farol aqui, ó. Farol de Aveiro, em Portugal, 66 metros de altitude. Alcance 43 quilômetros. A 43 quilômetros dentro do mar se enxerga ainda o farol. Além disso, não se enxerga mais, porque aí já ficou abaixo do horizonte. Salvo pelo gagueiro que pode se enfileirar e... Sim, mas só dizer o seguinte: esses alcances, eles são calculados, tá, por um determinado nível acima do mar, que é o nível médio de onde os observadores nos barcos hoje estão, tá? Que é cerca de 5 ou 10 metros acima do nível do mar. É assim que é calculado o alcance do farol. Não é só pela altura da torre, mas também pela altura do observador no tombadilho do navio. Eu não entendi. Será que foi por conta dessa expressão que o Newton falou, a frase dele lá? Que se eu enxerguei mais longe, foi porque eu me ampliei? Talvez, né? Talvez. Ele queria dizer que ele não usou nada do bode. Exatamente. Não, do Hulk. Do Hulk, que era baixinho. Porque os gigantes eram pessoas altas e o Hulk era baixinho. Mas essa frase é consistente com uma terra esférica, né? Com uma terra esférica. Então, uma terra plana, para que subir para enxergar mais longe? Isso aqui são imagens que eu retirei de um vídeo que não tem nada a ver com a forma da Terra. O sujeito que fez o vídeo para mostrar a sua câmera, o poder da sua câmera. Mas é muito interessante porque no pé dos comentários os terraplanistas entraram lá e malharam, porque o cara sem querer produziu um argumento importante sobre a esfericidade da Terra. Porque o que esse cara mostra? Primeiro ele mostra o farol visto de perto e depois de 10 quilômetros de distância. 10 quilômetros de distância, e aí o farol, a base do farol já está atrás do horizonte. Vai aqui em Tramandaí, tá?
Eu fiz uma foto do nível da praia, praticamente, o que é? 1,5 metro. Tá? Até me agachei um pouquinho, assim, quando eu achei que eu estava cerca de 1,5 metro, fiz a foto. Depois, é uma região ali em Tramandaí, onde ainda sobra uma duna. Essa duna avaliei que tem uns 5 metros de altura. Fiz a foto da mesma cena do topo da duna. E aí o que vocês estão vendo? O horizonte está no nível do navio quando eu estou olhando aqui de baixo. Subi na duna, o horizonte recuou. Tá? As torres de telecomunicação ponto a ponto, micro-ondas, tá, evidenciam a esfericidade da Terra. Tá? Porque essas antenas estão apontando para outras antenas. Tá? E por que elas estão instaladas em torres? Tá? Okay? Porque em torres o horizonte está mais distante. Tá? Na Terra plana pode botar as antenas tudo no chão. Tá? É completamente desnecessário fazer as torres. E finalmente deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante. Cada antena que aponta para um satélite geoestacionário evidencia a esfericidade da Terra. Ah, nós temos aí antenas parabólicas apontando para o céu. Ah, apontando para o céu. Ah, na verdade elas estão apontando para um lugar muito específico. E esse lugar muito específico é o lugar que o satélite se encontra, tá? E que ele pode ser, vocês facilmente encontram esse aplicativo, tem muitos aplicativos, mas tem esse aqui que eu usei, tá? que é o buscador de satélites. Aqui é usado pelos antenistas para orientar as antenas. Tá? O que tem que fazer? Tem que botar lá o lugar onde eu estou, que pode ser, aí tem diversas opções, latitude, longitude, ou até o código do correio, ele aceita. Tá? Aí definiu o lugar onde eu estou. Aí o que mais eu tenho que dizer? Eu quero buscar um particular satélite. Tá? Porque a Terra está cercada por um anel de satélites geoestacionários, cada um estacionado em cima de um meridiano. Tá? E para um observador na Terra, esse satélite é estacionário, por quê? Porque ele está numa órbita que faz uma volta em torno da Terra, enquanto a Terra também dá uma volta em torno do seu eixo, e portanto o satélite está estacionado, o que permite orientar a antena. Tá? Porque imaginem se o satélite está se mexendo, tá? A antena vai funcionar, no meio da novela acaba a novela, não dá, tem que ser geoestacionário, para chegar até o fim da novela. Eu peguei esse buscador de satélites, tá? Eu escolhi o satélite 70W Star One. Os satélites eles são identificados pela sua longitude. Esse satélite está sobre o meridiano de 70 graus oeste. Em cima desse meridiano, eu tenho Perito Moreno, na Argentina. E tenho a cidade de Milari, na Venezuela. E mandei então o satélite, o buscador me dizer onde está o satélite. Tá? Daí o buscador disse, olha, ele está a 36,4 graus acima do horizonte em Perito Moreno, pro norte. Está na hora? Tá. E na Venezuela ele está a 76,4 graus acima do horizonte, ele está quase voltado acima para cima. Tá? Tá. E lá no meio da selva amazônica, lá não tem nada. Mas lá dá para botar também uma antena. E ela teria que estar apontando exatamente para cima. Tá? Aí eu fiz uma brincadeira aqui que é o seguinte. E se a Terra for plana? Para onde essas antenas apontam? Tá? Usei o Google para saber qual é a distância entre o Equador e Milari, Perito Moreno e o Equador, e fiz uns cálculos aí, ó. As três linhas não têm um ponto de intersecção comum. Tá?
Equador, Perito Moreno, se intercepta a 3.800 quilômetros. Isso para os terraplanistas pode ser até acima da órbita do Sol. Tá? Ou até 5.260 quilômetros. Tá? Se pegar a linha do Equador com Milari. Ou seja, para onde aponta, não aponta para lugar nenhum na Terra plana. Gente, os terraplanistas fazem testes de curvatura. Tá? Porque eles dizem que enxergam coisas que não poderiam estar sendo vistas por causa da curvatura da Terra. Então aí eles mostram lá um vídeo e tal, mas aí eles têm que saber a que distância a coisa está. E aí eles usam o Google Earth para saber a distância. Quem usa o Google Earth está assinando embaixo: eu acredito que a Terra é esférica. Porque todas as medidas que são produzidas pelo Google Earth têm subjacente um algoritmo, tá, que incorpora latitude e longitude. Tá? Já fica complicado. Longitude até dá para botar na pizza, mas latitude na pizza já não tem como colocar, tá? Porque são coordenadas esféricas. Tá? E quando eu peço para calcular, o que está lá por trás? Tá um modelo de terra esférica no cálculo da distância. Tá? Então eles usam. Tá? Eu não sei se isso é ignorância, se é má fé, ou se é um exercício de dissociação cognitiva, ou talvez até as três coisas juntas. E finalmente eu encerro aqui apresentando para vocês o argumento mais forte a favor da Terra plana, que é o argumento semântico. Tá? É o argumento semântico. Se a Terra fosse redonda, ela não seria chamada de planeta, mas de redondeta. Tá? Esse é o mais forte argumento a favor da Terra plana. Era isso que eu tinha.